Meu marido faleceu e agora tenho que fingir que ele era um bom homem. Ele faleceu há 3 meses, e eu me senti aliviada com isso. Ele me abusou financeiramente, mentalmente e até fisicamente. Quando fiquei grávida, ele me convenceu a deixar meu emprego, dizendo que cuidaria de mim. Eu nunca mais pude comprar nada sem pedir permissão a ele, não podia nem comprar um creme sem perguntar se podia, e ele decidia se eu poderia ou não. Mesmo meses depois, quando eu tinha um pouco de dinheiro, eu tinha que pedir permissão para comprar algo. O que era meu era dele, e o que era dele era dele. Mas eu permaneci lá porque ainda o amava e não tinha um lugar para ir, minha autoestima era muito baixa e eu deixei que me pisassem. Quando parei de amá-lo, ele já havia tido seu primeiro caso. Ele me fez acreditar que eu era culpada pela traição porque não queria ter relações sexuais meses após meu parto, que me deixou com pontos. Eu já estava planejando minha saída e economizando dinheiro aos poucos enquanto trabalhava vendendo coisas de casa, já que ele não me deixava trabalhar fora porque era muito ciumento. Eu queria pagar um advogado. Ele estava tendo outro caso com um amigo dele, o que felizmente o mantinha mais ocupado, e eu não me importava mais que ele não prestasse atenção em mim, eu queria que ele ficasse o mais longe possível. Eu conhecia aquele homem e ele me conhecia, eu poderia ter feito um grande escândalo, mas não fiz, fiquei quieta planejando meu caminho de saída enquanto ele e aquele homem dormiam juntos em segredo. Eu só sentia desgosto pelo meu marido, nada mais. Mas meu marido faleceu de uma maneira que eu nunca teria esperado. Agora ele é um mártir, quando alguém morre, todos os pecados daquela pessoa desaparecem. Porque é isso que até minha família pensa, aqueles que sabiam sobre a traição e como ele me manipulou agora estão falando sobre como ele era um bom homem e que não deveríamos insultar alguém que está morto. Todo mundo ao meu redor fala sobre como nosso relacionamento era bonito, a família dele fala sobre como ele era um grande homem e como sempre se concentrou em dar tudo para mim e nosso filho. O amante dele me abraçou no funeral, dizendo que meu marido me amava, os amigos dele me disseram quão boa pessoa ele era. Todo mundo fala sobre como ele era bom, e como agora ele é um anjo no céu. E eu tenho que fingir que estou triste. No dia em que ele faleceu, eu chorei muito, mas não por tristeza, eu chorei de alívio e me senti livre. Teria levado muitos anos para eu economizar o suficiente para pagar advogados com minha pequena loja, sem que ele percebesse que eu estava guardando dinheiro em segredo. Ele teria tomado tudo, teria transformado minha vida em um inferno, e eu sei disso porque ele me disse isso toda vez que eu me impunha. Mas agora eu tenho a casa, tenho tudo, tenho a pensão mensal por ser viúva, tenho meus filhos totalmente comigo. Comecei a fazer terapia, todo mundo pensa que faço isso para lidar com meu luto, mas não, é para superar o abuso que sofri dele. Foi realmente difícil fingir estar triste no funeral, mas eu fiz isso pelo meu filho, fiz isso porque agora tudo acabou e eu estou livre. Se eu fizesse um escândalo, minha ex-sogra teria feito algo para que eu não ficasse com nada, ela era igual a ele. Mas agora sou apenas uma viúva triste que precisa de ajuda aos olhos deles, a viúva tola que não sabia de nada, mas isso está me ajudando a ser livre e ter o que mereço. Edição: não somos de um país islâmico e aqui casais do mesmo sexo podem viver e se casar livremente. Ele apenas me traiu com um homem, assim como me traiu com uma mulher, imagino que ele fosse bissexual. Atualização: 2 meses. Faz várias semanas desde que postei pela última vez e não esperava que meu post fosse parar em outros lugares. Honestamente, eu tinha totalmente esquecido que tinha postado aqui, mas há alguns dias, o amante e amigo do meu ex-marido, comecei a chamá-lo assim, não quero ficar eternamente ligada à ideia de que ele ainda é meu marido mesmo após a morte me fez o favor de nos separar, visitou minha casa dizendo que encontrou meu post. Não esperava que ele encontrasse isso e isso me assustou um pouco, mas honestamente, não há nada que eu possa fazer mais sobre isso se alguém o postou em outro lugar sem me perguntar primeiro. Um dos meus filhos deixou ele entrar quando eu não ouvi a campainha, então não tive escolha a não ser deixá-lo entrar para não fazer um drama na frente dos meus filhos, e eu queria saber o que ele ia dizer. Uma vez a sós, ele me disse que sabe que eu sei sobre o caso dele com meu marido por causa do post que enviei para o TikTok, embora eu nunca tenha feito nenhum post no TikTok, é por isso que eu acho que alguém fez o upload lá. Ele me disse que meu marido não era o melhor marido, mas que era um grande amigo para todos e um homem muito trabalhador, que até a família dele sente muita falta dele, mesmo que ele tenha cometido erros no passado, eu deveria deixar o passado para trás e parar de cavar nisso, porque todos estamos melhor assim. Ele insistiu por um tempo a tal ponto que me senti intimidada por ele, a ponto de ele me lembrar meu marido, e essa é a primeira vez que sinto isso com um homem que não é meu ex-marido, eu consigo conversar pacificamente com eles, mas essa situação me fez sentir à beira de uma crise de pânico por causa da atitude dele. Basicamente, ele está com medo de que eu conte tudo, ele é gay e não sei se tem um namorado, mas talvez tenha, e é por isso que ele não quer que eu diga nada sobre o caso deles. Fui uma mulher submissa por anos. Meu ex-marido me transformou em uma mulher medrosa que eu não era antes. Ele me fez ser o tipo de mulher que sempre abaixava a cabeça, mas quando ele faleceu, me senti tão feliz e liberta, chorei de alívio por dias. E quando esse homem entrou na minha casa para me dizer o que fazer, foi como ver meu ex-marido novamente, me dando instruções sobre como me comportar e o que fazer. O homem que sabe muito bem que eu estava em um relacionamento abusivo porque ele sabia como meu ex era e escolheu dormir com ele mesmo assim, o homem para quem meu marido me fez cozinhar e depois coisou com ele como se eu fosse apenas uma empregada, estava na minha casa me dizendo que meu ex era uma boa pessoa e que eu deveria calar a boca.
Ele estava me dizendo o que fazer e eu simplesmente soquei seu rosto. Para ser honesta, eu queria dar um tapa nele, mas por algum motivo eu me senti tão brava que o acertei e pareceu que estava acertando meu marido também. Não me arrependo e me senti bem. Eu gritei com ele e disse para ele sair ou eu contaria a todos o que aconteceu. Ele acabou saindo de casa e tem estado quieto desde aquele dia. Meu plano principal era apenas calar a boca e deixar o passado para trás, mas isso é uma coisa e uma coisa totalmente diferente é que esse homem venha e queira impor o que eu devo fazer como se eu fosse uma boneca. Talvez minha reação não tenha sido a melhor, mas estou cansada de as pessoas me dizerem para eu me calar. Eu nunca consegui dizer nada para o meu marido e naquele dia eu senti que de alguma forma fiz isso. Eu ainda não contei a ninguém e nem estou pensando em fazer isso, mas se ele fizer algo, não hesitarei 2 vezes desta vez em fazer um TikTok ou postar no Facebook falando sobre tudo. Com a questão da casa, com a crise econômica, não tenho certeza se alguém pode pagar o que uma casa como essa vale, mas por enquanto me concentrei em finalmente conseguir um trabalho melhor no futuro para poder alugar uma casa e poder alugar essa casa. Isso poderia ser uma forma realmente boa de ter dinheiro. Meu outro objetivo no futuro é comprar um pequeno pedaço de terra, não importa quão longe seja, eu quero ter algo que seja meu e dos meus filhos. Meus filhos não sentem muita falta do pai e eu os entendo. Demorei um pouco para conseguir uma psicóloga infantil para eles, mas recentemente eles começaram a ir às sessões e estão indo bem. Eu também estou indo a uma psicóloga. Acho que a melhor coisa que fiz foi começar a inventar desculpas para minha sogra e minha própria família para não vê-los com tanta frequência como antes, e comecei a fase de cortar o contato pouco a pouco, inventando desculpas sobre o trabalho ou dizendo que não estamos em casa, embora eu ainda precise deixar minha sogra vir em casa de vez em quando. Acho que até meus filhos estão mais felizes quando veem que meu próprio humor está melhor. Duvido que muitas pessoas estejam interessadas nisso, mas agradeço pelas mensagens que recebi, embora muitos não entendam que culturas e leis são diferentes e que aqui comprar uma casa ou se mudar para o outro lado do país em um mês é impossível para muitos. Eu sou o babaca por quebrar a tradição da minha família? Eu me chamo Paulo Vitor, tenho 29 anos, e minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos, esperando nosso primeiro filho. A minha família tem uma tradição um tanto peculiar. Todos os membros masculinos da minha família se chamam Paulo, alguma coisa. Meu pai se chama Paulo Luiz, meu tio, irmão do meu pai, se chama Paulo Carlos, meu irmão mais novo se chama Paulo Júnior, homenagem ao nosso avô, meus primos Paulo Augusto, Paulo Arthur, Paulo Antônio, Paulo Lucas, e 2 netos do meu pai se chamam Paulo Vinícius e Paulo Lucas. Meu avô também se chama Paulo Júnior. Toda essa tradição começou com meu bisavô, que se chamava Paulo. Meu avô era o filho mais velho e o único filho homem do meu bisavô, e por esse fato ele colocou o nome de Paulo Júnior em homenagem a ele. Depois disso, meu avô decidiu seguir a tradição, em homenagem ao seu pai, de que todos os membros do gênero masculino deviam ter o nome Paulo. Voltando ao assunto, minha esposa e eu descobrimos que estamos esperando um menino. A notícia foi bem recebida por todos. Quando descobri o gênero do meu filho, deixei claro para minha mulher que não queria que nosso filho tivesse Paulo no nome. O motivo é que nunca gostei dessa tradição, porque sentia que não tinha minha própria identidade, como se fosse igual aos outros membros da minha família, e não queria que meu filho sentisse o mesmo. Minha esposa apoiou minha decisão, e ainda estamos decidindo o nome, mas já deixei claro que não quero que meu filho se chame Paulo. Depois que revelei isso para minha família, meus parentes começaram a me bombardear, dizendo que eu estava quebrando a tradição e sendo rebelde. Porém, mantive firme minha palavra. Meus pais tentaram me convencer a colocar Paulo como sobrenome do meu filho, mas eu recusei. Por causa dessas atitudes, acabei pegando ódio pelo nome Paulo. Agora, metade da minha família não fala comigo. A única pessoa que me apoia é minha esposa. Eu sou o babaca por isso? Ele é ótimo, mas é feio. Gente, seguinte, antes que me ataquem, eu estou tentando dar uma chance, eu juro. Só quero saber se alguém já passou por algo parecido e depois deu certo. Conheci um cara, super legal. Diferente de todos os outros, me trata bem, pergunta se eu cheguei em casa, demonstra interesse, não faz joguinhos. Até aí, tudo bem. O problema é que fisicamente ele é feio. Ele é alto e até tem um porte ok, mas é feio no nível que eu teria vergonha de apresentar para minhas amigas. O problema é que estou começando a gostar dele porque ele é um querido e a gente pensa igual, tem os mesmos gostos e só dele não fazer joguinhos já ganhou muitos pontos. Não sei o que eu faço. Alguém já passou por isso? De verdade, vocês acham que estou sendo muito superficial ou a aparência física importa? SOS. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.